Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 9 de junho. Lembrando que você não está nos acompanhando aí pela internet, no portal sba1.com, acompanha também pelo Facebook do Canal do Boi, do Agricultura BR, pelas parabólicas em todo o país, pela Claro TV, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai e sinal aberto pela TV Imaculada Conceição no Mato Grosso do Sul a partir deste momento. E eu começo o programa de hoje falando a respeito dos números que foram apresentados hoje mais cedo pela Conab, estimando safra recorde de 250.540.000 toneladas para a campanha 2019-2020. Uma ligeira redução frente àquilo que era estimado no último mês, mas elevada frente à safra anterior. Vamos dar uma olhada agora nos números gerais que foram apresentados pela Conab em relação às principais culturas agrícolas do país. Observe que a safra total com uma alta de 3,5%, soja 120.420.000 toneladas, 4,7% de alta, milho em 100.990.000 toneladas, alta de 0,9%, algodão 2.890.000, elevação de 3,9%, arroz 11.130.000 toneladas, alta de 6,5%, feijão 3.070.000 toneladas, com elevação de 1,9% e trigo com 5.700.000 toneladas, uma elevação de 10,4% para o trigo, 5.700.000 toneladas. Boa produção brasileira nas principais culturas desenvolvidas no país. E o vazio sanitário começa em vários estados a partir do dia 15 de junho, em especial na região centro-oeste do país. Você vai acompanhar agora com Valdir Pacheco como é que fica esse período importante para evitar a ferrugem asiática lá no estado do Mato Grosso. O vazio sanitário da soja é uma medida fitossanitária existente em Mato Grosso desde 2006, com o objetivo de reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática no período de entre-safra, atrasando a ocorrência da doença na safra seguinte. É a principal medida de prevenção da doença. A partir do dia 15 de junho, está proibido o plantio de soja em território mato-grossense. O vazio sanitário se estende até o dia 15 de setembro, determinado por instrução normativa, e nesse período não poderá haver plantas vivas de soja cultivadas ou guachas, aquelas de germinação voluntária. O fungo que causa a ferrugem asiática é biotrófico, o que significa que precisa de hospedeiro vivo para se desenvolver e multiplicar. Ao eliminar as plantas de soja na entre-safra, é quebrado o ciclo do fungo, reduzindo assim a quantidade de esporos presentes no ambiente. Na safra 2019-2020, foram cadastrados no INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, 12.441 propriedades com plantio de soja, com área declarada de mais de 8,8 milhões de hectares plantados. Desde 2019, o órgão tem realizado o monitoramento da incidência da ferrugem asiática no período da entre-safra, onde as amostras são coletadas pelos servidores durante as fiscalizações e analisadas pelo Laboratório de Sanidade Vegetal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. No final da tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório Crop Progress, que traz aí o acompanhamento das lavouras norte-americanas. Por lá já está muito próxima a conclusão das lavouras de soja em termos de semeadura. Vamos dar uma olhada então como é que estão os números então em relação à soja norte-americana cultivada até o último domingo. Observe que a média dos últimos 5 anos é de cultivo nesta data até o último domingo
domingo, portanto, até o dia 7, em 79%. Ano passado, até o dia 7 de junho, 54% das lavouras norte-americanas de soja estavam semeadas. E agora, um ano depois, 86% é o que garante o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As lavouras norte-americanas, elas melhoraram. A melhora em relação ao que se esperava foi de 2 pontos percentuais nas lavouras que estão em boas e excelentes condições e também nas lavouras que estão com condições medianas. Vamos dar uma olhada nesse novo gráfico que mostra a situação das lavouras. Aqui a qualidade de lavoura americana, 72% em boas e excelentes condições, subiu 2 pontos percentuais acima daquilo que se esperava. As que estão em médias condições em 24%, as que estão em condições ruins ou muito ruins estão em 4%, assim vem as lavouras dos Estados Unidos. Vem com boa condição, enquanto isso Chicago vinha recuando hoje mais cedo. Acompanhe conosco como é que vem neste momento os negócios, vai caindo quase 0,5%. Posição de julho, 8 dólares e 60 centes o bushel. Agosto, 8,63. Setembro, 8 dólares e 65 centes mais 4. E novembro, a 8 dólares e 74 centes por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Hoje, quem subia era o dólar, depois de alguns pregões aí seguidos com quedas mais expressivas, o dólar ele reagiu um pouco no mercado nacional. Vamos ver como é que está a moeda norte-americana. O mercado doméstico vai subindo 0,85% neste momento, vem com uma alta um pouco mais expressiva o dólar hoje, mas ainda assim não chega a 4,90. R$ 4,89 mais 6 para a moeda norte-americana, é o que a Agricultura BR traz para você em destaque e segue falando de mercado financeiro, porque impacta muito nos negócios com as commodities agrícolas e também na pecuária brasileira. Quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff, ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da BBM. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um dia de valorização hoje para o dólar e também de queda na Bolsa de Valores, o índice Bovespa. Nos dois casos, os analistas de mercado falam em movimento de realização de lucros. Isso porque, claro, o dólar caiu bastante nos últimos dias, como a gente acompanhou. Inclusive, desde que ele chegou perto daquele patamar de R$ 6,00 em meados de maio, o recuo da moeda norte-americana frente ao real brasileiro foi de 15%. Então, naturalmente, existe esse movimento agora na sequência, que é uma realização de lucros, porque a divisa se desvalorizou e acontece o mesmo no Ibovespa. Os papéis subiram muito, então tem muita gente interessada em vender esses papéis agora. Então seria um movimento natural aí, de acordo com os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelas agências de notícias, ouvidos por nós também. Como você falou, dólar em alta, uma alta de 0,85%, mas ainda assim a moeda norte-americana está abaixo do patamar dos 4,90, beirando isso, R$ 4,89. E lembrando que dias atrás a gente falava em um dólar próximo a R$ 6,00. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem uma queda de 0,57%, mas segue acima do patamar dos 97 mil pontos. 97.083 pontos é a pontuação agora do Ibovespa nesse momento, e claro que o mercado ainda vai se movimentar e a gente traz os dados consolidados mais tarde. Hoje o mercado financeiro fala, que esse movimento aí está na expectativa também pela reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, uma reunião que começa hoje e termina amanhã. Não existe uma grande expectativa em torno de mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, porque ela já está num patamar baixo, Lembrando que a taxa de lá foi cortada há pouco tempo, durante a questão do isolamento social e da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos, quando ela estava no seu ápice. E com isso, o Fed cortou a taxa de juros norte-americanas para entre 0 e 0,25% ao ano. Então, nessa reunião dessa vez, não está sendo esperado mais um corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Só que o Banco Central de lá vai mostrar as projeções para a economia norte-americana, a maior economia do mundo. Isso não é feito desde dezembro do ano passado. Então, dependendo do que vier nesse relatório, que provavelmente será apresentado amanhã, o mercado também terá um norte de como que está nesse momento a saúde da economia lá dos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, esses números e esses dados são bastante esperados aí pelo mundo inteiro. O mercado também acompanha a cena política aqui no Brasil, fica de olho em tudo isso que está acontecendo. E hoje, então, o dólar ele tem essa
valorização na comparação com o real, e o mesmo acontece frente a outras moedas de países emergentes que também acabaram se favorecendo aí nas últimas semanas. Então o mercado fala, né? Alguns analistas falam que evidentemente o dólar não ia ficar caindo sem parar, muito embora ele tenha recuado aí em torno de 15%, como eu falei. Mas uma hora essa sequência ia acabar, assim como a sequência de altas no Ibovespa, né? O Ibovespa teve 7 valorizações, aí 7 dias de alta seguidos, né? Com os papéis altamente beneficiados. Ontem papéis da Vale e da Petrobras ajudaram a elevar o Ibovespa numa alta de mais de 3% no dia. Então, evidentemente, essa movimentação que acontece hoje ela é natural. Lá fora, o dólar, como eu falei, ganha força entre outras moedas. Bolsas dos Estados Unidos, que também atingiram as máximas aí nos últimos dias, hoje vem recuando. Por outro lado, os índices da China, esses sim, números já consolidados, tiveram valorização, índices asiáticos com valorização, com perspectivas positivas sobre a retomada da economia por lá e também do mundo inteiro, né? Falando num nível global também. A atenção dos mercados voltada então para o Federal Reserve, voltada para as questões políticas aqui no Brasil, e todo mundo aguardando o que vai acontecer nessa reunião do Banco Central dos Estados Unidos. A gente, claro, continua de olho em tudo isso e traz as informações atualizadas aqui para o canal do Boi. Mas nesse momento o cenário é esse, ó. Agora o dólar ainda em R$ 4,89, com uma alta de 0,79%. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Por aqui eu sigo falando sobre soja. Nós vimos aí o dólar hoje recuperando um pouco, mas o dólar vem com quedas um pouco mais expressivas nas últimas semanas. Vamos acompanhar agora como é que vem soja sendo negociada nos portos brasileiros. Nós temos aqui soja com valores mais tímidos ainda, vindo para R$ 102. O pessoal trouxe aqui o valor de junho, estávamos trazendo julho até ontem. Hoje nós temos negócios com o mês de junho, vindo a R$ 102 aqui nos números apurados pela Grãos Corretora. É o que o Agricultura BR traz para você em destaque agora. E eu falo agora a respeito das oportunidades e também os desafios a serem enfrentados pelo agronegócio após o período dessa Covid-19. Quem responde que oportunidades e desafios são esses é o professor Marcos Fava Neves. O agronegócio e a Covid-19 é uma pergunta muito interessante, porque nós estamos completando praticamente 90 dias dessa experiência do isolamento, desse chacoalhão que levaram as nossas cadeias produtivas do agro. A princípio, umas tiveram um sofrimento brutal, como a de hortícolas, de flores, do etanol, e agora, de certa maneira, nós estamos acostumando a esse novo momento, a esse novo cenário, uma capacidade sensacional de ajustes em muitos setores, criando aplicativos, modelos de delivery, consumo de combustível voltando, aparentemente o câmbio também indo para uma posição mais adequada e a bolsa também se valorizando. Então começa a ter alguma expectativa que eventualmente o pior da crise tenha passado. Agora é fazer uma liberação do isolamento com todo o cuidado possível para tentar preservar de novo o crescimento do mercado, o crescimento da economia, não levar um tombo tão grande, aí quem sabe ainda podemos ter um segundo semestre de recuperação. É a nossa esperança e nossa torcida também. Nós havíamos solicitado uma entrevista com Caio Toledo, ele que é da FC Stone, em relação a esses números que eu trouxe aqui, logo que a FC Stone publicou o seu estudo na última semana, mostrando uma redução no confinamento brasileiro, agora no segundo semestre, a partir de 33%. Quem conversou com ele foi o meu colega Walter Puga Júnior. Caio Toledo, da NTL FC Stone, está comigo via Skype, falando de Campinas, no interior de São Paulo. E, Caio, eu começo te perguntando sobre a questão do confinamento. Existe uma projeção aí de uma redução de 33% no volume de animais confinados para esse ano, de acordo com a consultoria. A que se deve isso? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara. Olá a todos. Bom, essa queda de 33% nesse nosso primeiro levantamento de 2020... vem muito em decorrência de alguns fatores. Primeiro, a questão do preço da reposição, que nós estamos vendo preços ainda bastante elevados. O segundo ponto é o preço do principal insumo do milho. E o terceiro também a estabilidade do preço do boi futuro na BMF.
Certo. E aí, nesse caso, esses animais que estariam em confinamento, eles seriam criados a pasto, ou não? Essa lacuna ela não seria preenchida de nenhuma forma? Dependendo do mês, existe esse preenchimento dessa lacuna, mas mais para o final do segundo semestre, essa lacuna fica menos preenchida. Então, isso mostra uma possibilidade de queda na oferta no fim do ano de 2020. Perfeito. E vocês enxergam que no ano que vem esse cenário possa ser diferente? Pode ser muito diferente em função de alguns fatores. E acho que podemos colocar a questão do preço do milho, que é o principal insumo na dieta do confinamento, segundo o preço do boi futuro, que também pode influenciar nessa rentabilidade do boi em 2021. Certo, Caio. E em relação ao consumo interno, a gente conseguiu observar que durante agora esse período de pandemia e isolamento social, o consumo por cortes menos nobres, ele se manteve mais firme do que aquele consumo pelos cortes mais caros, né, mais nobres. Olhando nós temos observado bastante 4 proteínas, que é a carne bovina, né, o dianteiro traseiro, a carne de frango, a carne suína e o ovo. Dentre todas as proteínas, a única que sobe com bastante força é a proteína que é o ovo. Então, isso mostra o problema que nós estamos tendo com relação à demanda interna. A carne bovina aqui no Brasil, dado a redução de abate, ela tem permanecido estável, mas temos visto o consumo migrar mais para cortes de menos valor agregado. Certo, então, e a gente consegue ainda assim, né, mesmo nesse cenário, ver que a arroba do boi gordo, ela continua com preços firmes. Ela está sendo basicamente sustentada mais pela demanda externa? Exatamente, ela tem 2 pilares hoje de sustentação. O primeiro é a falta de oferta, que hoje é algo que acontece, e o segundo é a questão da demanda externa, que tem ajudado muito a gente, dado que o mercado interno está muito fraco no momento. Certo, falando agora em relação à questão do bezerro. Hoje, por exemplo, o indicador CPEA para Mato Grosso do Sul mostra o preço do bezerro em R$ 1.877, algo em torno disso, com uma elevação no acumulado do mês. O custo do bezerro subiu muito nas últimas semanas, durante esse período especialmente? Ele tinha recuado, ele estava trabalhando em baixa nos 15, 20 dias, mas na última semana ele teve uma valorização dado o cenário de melhora do boi futuro. Então nós tivemos uma melhora no cenário do boi futuro, o que acaba viabilizando muitos projetos de confinamento com essa melhora do preço do boi futuro. Então a gente viu que o bezerro, principalmente essas categorias mais leves, tiveram uma valorização dada a recuperação do boi futuro. Num curto prazo, quais são as projeções? O que você imagina que a gente possa esperar aí, tanto para o mercado do bezerro como para o boi gordo? Eu acredito hoje em manutenção dos preços, acredito que nós não temos muitos fatores que coloquem expansão dos preços, mas também não temos muitos fatores que coloquem uma retração dos preços. Então, acredito que nós trabalharemos sobre estabilidade, muito influenciado pela questão da oferta de curto prazo. Perfeito, então, Caio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado a ti, obrigado a todos. Valeu. Esse foi, então, Caio Toledo Godoy, consultor de gerenciamento de risco da NTL FC Estônia. A gente vai ficando por aqui. Falamos agora a respeito de milho, né? Você viu há pouco o Caio Toledo conversando com a Sara Kish, não o Walter Pulga, como eu tinha dito. Mas olha só, milho lá no estado do Mato Grosso vem com a comercialização extremamente acelerada, tanto na safra 19-20 quanto na 20-21. No caso da safra nova, já chegou a 35% a comercialização, é o que você acompanha comigo agora. Veja agora os dados comigo, mostrando o que acontece com a comercialização da safra de milho mato-grossense. Na campanha 19-20, até o final do mês de maio, estava em 85,1%, enquanto que a 2021, também para o final de maio, 35,1% é o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Um outro dado importante é como anda a colheita da segunda safra. É o maior estado produtor, o Mato Grosso,
teve uma reduçãozinha na produtividade, mas nada que impedisse um novo recorde de produção no Mato Grosso. Veja só como é que vem os dados aqui. Nós temos a colheita alcançando 4,35%, produtividade média em 105,66 sacas por hectare, é o que a Agricultura BR destaca com os números do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, dados divulgados na tarde desta segunda-feira. Por aqui nós vamos dar uma olhada agora como é que ficou o quadro de oferta e demanda para milho aqui no Brasil, de acordo com os números divulgados pela Conab no dia de hoje. A Conab reduziu a estimativa de produção, reduziu em 1.300.000 toneladas. Veja comigo aqui na tela como é que ficou o quadro. Produção em 100.990.000 toneladas, eram 102.600.000 lá no mês passado. Suprimento total, somando aí o que o Brasil também tem de estoque de passagem, chega a 112.910.000 toneladas. O consumo total em 68.520.000 toneladas. As exportações sem alteração, tanto no consumo quanto nas exportações, é o mesmo número, 34.500.000 toneladas. E a Conab derruba bem aí os estoques de passagem, agora em 9.890.000 toneladas. É o destaque aqui do Agricultura BR em relação ao que nós tínhamos no mês passado para o milho. Uma redução em relação à produção brasileira de milho. E agora eu vou falar com o executivo da Conab, que é o responsável pelos levantamentos de safra, o Cleverton Santana, que conversa conosco. Bom, Cleverton, obrigado por mais uma entrevista aqui no Agricultura BR. E eu quero saber quais são os principais fatores que você avalia neste nono levantamento de safra da Conab. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Nós estamos trazendo uma atualização do acompanhamento de safra que a Conab faz mensalmente. A estimativa para esse mês é que o país produza acima de 250 milhões de toneladas, 250,5 milhões de toneladas. Esse volume ele é levemente inferior ao que foi estimado no levantamento anterior, mas ainda na casa de 250 milhões. Tivemos algumas variações de produção em alguns produtos para menos e outros acabaram compensando essa perda no número total da safra do país. Cleverton, essa redução teve alguma coisa, mesmo que indiretamente, ligada ao problema criado pela Covid aqui no Brasil? De modo geral, a pandemia ela não teve nenhum efeito direto, apesar de ter alguns pontuais, mas direto em relação à produção atual. Os produtores já tinham comprado seus insumos antes do início, essa entrega ocorreu dentro da normalidade, e o resultado é que a gente semeou uma área maior do que a safra anterior, porque a cadeia de abastecimento ela funcionou muito bem. O Brasil conseguiu colher a maior parte da sua primeira safra já, está começando a colher a segunda safra, e a redução em relação ao mês passado tem relação principalmente com o milho segunda. Essa cultura ela é plantada dentro de uma janela ideal sempre que possível, mas parte dessa produção fica suscetível a condições climáticas muitas vezes adversas. Foi o que aconteceu no mês passado no Mato Grosso do Sul e nesse mês em parte de Goiás e Paraná. O resultado é que a gente teve uma redução das expectativas de produtividade e a estimativa que no mês passado, total de grãos de milho, estava estimado de 102,3, foi reduzida para 100,9, quase 101 milhões de toneladas. Essa redução de em torno de 1,3 milhões de toneladas, ela foi compensada por melhoria de produtividade em outras culturas. A gente teve ganho de produtividade em arroz, principalmente, caminhando agora para o final da colheita. Também tivemos ganho de produtividade no sorgo. O sorgo é uma cultura que podemos chamar de terciária. Ela é plantada depois de plantar todo o milho segunda, as áreas que sobram normalmente é semeada com sorgo, e é uma cultura mais suscetível a variações climáticas, mais suscetível à seca. Consequentemente, o que impactou o milho não impactou o sorgo. O sorgo teve realmente foi um incremento
na sua produtividade. Além disso, teve outros produtos mais pontualmente que tiveram incremento na produção, mas eu destaco o trigo que nós estamos plantando. Paraná, que é um grande produtor, já iniciou seu plantio. O Rio Grande do Sul deve iniciar por esses dias também o plantio dessa cultura, e as expectativas são tanto de aumento de área quanto de boas produtividades, resultando então numa safra maior do que a safra anterior, que nós colhemos 5,1 milhões de toneladas de trigo, e devemos colher nessa safra em torno de 5,7 milhões de toneladas. Falando do clima e de um inverno talvez mais rigoroso, é possível que essas geadas que podem impactar estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, ela faça com que se tenha ali mais perdas, traga impactos diferentes sobre a produção da segunda safra nesses 3 estados? Para a cultura do trigo e as do inverno de modo geral, mas notadamente do trigo porque é uma produção, o clima é fator predominante em relação ao tamanho da produtividade, justamente por causa, como você comentou, a geada que acontece frequentemente no país. Com a estimativa de um inverno mais rigoroso, é provável que tenhamos geadas, mas o que define realmente o impacto ou não na produtividade é o momento em que a geada chega. Se ela ocorre durante o desenvolvimento da cultura, ou seja, antes do estágio reprodutivo, isso é favorável para a cultura. Ela ajuda a controlar a praga, ela aumenta o perfilhamento da cultura, consequentemente melhora as expectativas de produtividade. Se ela chega no momento do desenvolvimento reprodutivo, aí sim tem um impacto na produtividade. Mas eu queria trazer uma informação em consideração. Nós estamos estimando uma produtividade média para o país em torno de 2.600 quilos por hectare. O Brasil já colheu acima de 3.000 quilos por hectare de média. Ou seja, a depender do clima, a gente pode ter até uma surpresa positiva em relação às produtividades de trigo. Como a gente está no início do plantio, a gente analisa muito as nossas séries temporais do que aconteceu com as produtividades, analisa o pacote tecnológico que o produtor está utilizando para semear o trigo e, consequentemente, a gente chega numa produtividade estimada. Mas é claro, é o clima que vai definir o tamanho dessa produtividade no final das contas. Então, assim, e como a gente trabalha sempre com a nomenclatura que a gente usa é produtividade normal, a estimativa é de uma produtividade normal para o trigo. Mas se a geada chegar no momento que for favorável para a cultura, a gente pode ter até expectativas melhores de produtividade. Mas por isso que a gente acompanha semanalmente as condições climáticas, para toda vez que lançamos uma nova estimativa de safra, que ela é ocorrida mensalmente, a gente consiga mensurar se houve impacto positivo ou negativo no clima na cultura. Ou seja, pode ocorrer geada, mas a depender do momento não tem impacto nenhum na cultura. Está aí o Cleverton falando a respeito dos números que foram apresentados hoje pela Conab, a safra de grãos. Esse foi o 9º levantamento. Essa questão aí que a gente tem colocado, né, e tem perguntado para o Cleverton, um grande abraço a ele já desconectou, mas nós temos perguntado com muita frequência, todo mês, na verdade, sobre o quadro de oferta e demanda da soja. A Conab informa que está ajustando os dados. Mas esse quadro é extremamente importante para se saber a oferta. Tá? Nós acabamos de mostrar aqui há pouco um gráfico que mostra a situação do milho. Eu vou até pode deixar os dados, né? Vou pedir vem para essa câmera aqui. Há pouco eu mostrei, falando com a minha produção aqui, os quadros de oferta e demanda de milho, e daqui a pouco eu já vou mostrar o de algodão. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar os dois agora rapidamente, só para sim ter um entendimento por que o quadro de oferta e demanda de soja é importante. Tá? Primeiro, o pessoal colocou aqui, pode colocar qualquer um deles, não tem problema. Qualquer um deles aqui é só um demonstrativo, poder colocar na tela. Esse quadro, ele mostra como é que está a situação de oferta, que é a produção, o que foi importado, o que vem de estoque de passagem, entre outros elementos, né? E a demanda, né? Que é o consumo interno, a exportação e assim por diante. Nós temos esse quadro aqui para mostrar para milho e para algodão? Não temos o quadro para... Agora temos, agora sim, tá? Primeiro o pessoal mostrou milho, tá? Não vou trazer os dados, mas o pessoal que dá para entender muito bem. Ali você vê a produção, suprimento total, consumo, exportação e estoque final, tá? Pode mostrar agora o outro gráfico, que é o de algodão, que eu vou comentar daqui a pouco. Pode mostrar o gráfico de algodão. É o mesmo quadro, você vê que ele mostra os mesmos paralelos, né? Produção, suprimento, consumo, exportação e estoque.
e aí nós estamos falando de duas culturas que são importantes no país. Entretanto, a da soja é a mais importante do país. É aquela que traz o maior número de recursos, por isso que esse quadro de oferta e demanda, ele tem que ser apresentado e a gente tem insistido aí com esse questionamento sobre cadê o quadro de oferta e demanda da soja aqui no Brasil. Agora, aproveitando esse gráfico aí que nós estávamos vendo sobre a pluma de algodão produzida no Brasil, a Conab aponta uma alta de 3,9% na produção da safra 2019-2020, frente àquilo que tinha sido apresentado na safra passada. Agora vamos olhar o gráfico de algodão com detalhes, mostrando aí como é que ficou essa oferta e demanda para a pluma de algodão. Produção de 2.890.000 toneladas, suprimento, somando aí a produção mais o estoque de entrada, 4.310.000 toneladas. O consumo no Brasil está caindo. Observe que o consumo era de 650.000 toneladas no mês passado, que já era baixo. Cai agora para 640.000 toneladas. A exportação permanece 1.700.000 toneladas. Os estoques finais devem somar 1.970.000 toneladas. Acontece que essa situação da pluma de algodão não vai melhorar em relação ao consumo interno. Esse é um efeito direto do Covid-19. O consumo de produtos de algodão fica menor. E na safra 2021 também deve ficar complicado. É isso que a repórter Kaile Rodrigues nos traz agora. Kaile, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Quem comentou sobre a situação do algodão da próxima campanha 2020-21 foi a Safras e Mercado. O consumo interno de algodão deve recuar para 640.000 toneladas no próximo ano comercial. Queda de 5,88% frente ao ano anterior e o menor patamar desde a temporada de 1984-85, pressionado pelos efeitos do surto da Covid-19 sobre a indústria têxtil. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E a produtividade do café lá no estado do Paraná deve apresentar uma redução na produtividade por conta dos efeitos da falta de chuva, a estiagem. Mauro Andrade nos traz outras informações. 20% do café paranaense já está colhido. Este ano, os frutos tiveram um desenvolvimento mais curto no campo, o que deve trazer prejuízos, principalmente para a qualidade do grão. Eu conversei com Paulo Franzini, ele é gerente técnico da Câmara Setorial do Café. Acompanhe. A safra paranaense de café está estimada entre 900.000 e 1 milhão de sacas. Nós tivemos aí ocorrência de estiagem prolongada a partir do mês de março até o mês de fevereiro vinha muito bem, as floradas foram muito boas, estava havendo uma atividade normal de enchimento de grãos, mas a partir de março, em função da estiagem prolongada que se estendeu até meados de maio, houve uma maturação forçada dos frutos, né? E com isso houve também uma antecipação dos trabalhos de colheita no campo. Então, até o final do mês de maio, nós atingimos 27% da produção colhida no estado, uma das médias mais altas. Durante esse mês agora de junho, nós estamos tendo precipitações, chuvas em quase todas as regiões. Isso deve diminuir um pouco o ritmo da colheita. Mas assim que houver possibilidade, devido ao clima, haverá uma intensificação, porque nós temos aí 80% da safra por colher está já em fase de maturação ou no ponto de colheita. Ainda é prematuro avaliar os efeitos da estiagem, visto que o processo está em colheita, mas com certeza nós deveremos ter aí alguns prejuízos na qualidade e possivelmente no volume, devendo ficar mais próximos aí dos 900 a 950.000 sacas a colheita deste ano. Os preços estão se recuperando um pouco a partir do mês de janeiro, mais em função dessa questão aí do dólar, né, fortalecido, a desvalorização do real. Então, o cafeicultor paranaense está recebendo um pouco mais em real por saca. Mas, por outro lado, também os insumos, né, estão tendo altas em função do dólar e o custo final da saca nessa safra deve ficar aí mais ou menos equilibrado aí na faixa de R$500. Então, a grande preocupação com a mão de obra devido à pandemia, os produtores estão conseguindo aí, à medida do possível, realizar os trabalhos de colheita sem grandes problemas. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.